Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, hoje eu decidi que está na hora de começar mais uma série. Nós vamos fazer uma série em Provérbios. Provérbios é um livro muito interessante, porque ele é um livro que foi literalmente escrito para que os jovens pudessem perseguir a sabedoria. O público-alvo dos Provérbios de Salomão eram os jovens, e você percebe isso na leitura durante o livro. E a introdução que nós temos a esse livro é que ele é um livro para aqueles que procuram adquirir sabedoria, que querem crescer em sabedoria. E sabedoria aqui no original, Kormá, se eu não me engano, é uma palavra muito interessante. Eu tenho 70% de certeza que eu não pronunciei isso do jeito certo, mas o ponto é, essa é a palavra que nós vemos em Êxodo 31, quando o Senhor manda Moisés buscar um artesão habilidoso. Porque no contexto bíblico, sabedoria é o conhecimento aplicado. Um jeito simples de explicar é assim: conhecimento é você saber que o tomate é fruta. E sim, o tomate é fruta se você não sabia. Agora, a sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta junto com a banana e a maçã e as outras frutas que se colocam na salada de fruta. Porque é uma péssima ideia, e isso é a sabedoria, porque é o conhecimento aplicado. Agora, nós devemos desejar a sabedoria por vários motivos. Primeiro, a sabedoria é algo de Deus, é algo que Deus quer na sua vida, porque assim você pode viver melhor. Quando você é sábio, você faz decisões melhores na sua vida e o seu proceder é melhor, e como por consequência, você aproveita mais a vida e agrada mais ao Senhor, por ser sábio. Então, acredito que todos nós queremos ser sábios. E pelo menos a primeira parte desse livro é quase como escrita como conselhos de pai para filho, tipo, faz isso que sua vida vai dar certo, faz isso que sua vida vai bem. E nós vamos abordar inúmeros conselhos que nós encontramos em Provérbios, nos próximos capítulos dessa série, toda segunda-feira. E eu acredito que tem muito proveito que a gente pode tirar disso. Muita gente fica olhando para a vida dos outros e sente uma certa inveja, como que sua vida é tão boa, como que as coisas dão tão certo para você. E muitas das pessoas a qual nós temos como referência, muitas vezes a gente pensa isso, cara, eu queria que minha vida fosse parecida com a dele. Agora, em muitos casos é fácil você querer o que os outros têm sem fazer o que eles fazem. E quando eu digo isso, eu tô falando do sucesso do justo, porque o sucesso do ímpio não dura. Eventualmente a casa vai cair. O verdadeiro sucesso é consequência de muitas boas escolhas que são feitas com sabedoria. Então, se nós queremos sucesso na vida, nós precisamos buscar ser sábios. E isso é algo que a gente vai abordar um pouquinho melhor, no livro, nos próximos episódios dessa série. Isso aqui é uma introdução à série, então eu quero falar um pouquinho sobre esse conceito de sabedoria. Então, voltando para a introdução do livro, por que é relevante para nós aprender com um rei antigo que viveu muitos anos atrás e não conhecia as coisas que nós conhecemos hoje? Bom, existem alguns motivos especiais para isso. Primeiro, a palavra de Deus chama Salomão do homem mais sábio do mundo antigo, e se você quiser, se você quer dar uma olhada no que a Bíblia diz a respeito, você pode dar uma olhada em 1 Reis 4. E o outro motivo que nós vamos falar agora é importante, porque apesar de Salomão ser sábio, não quer dizer que ele era perfeito. Inclusive, a gente pode aprender muito com vários dos enganos dele também. Isso é a nossa sabedoria. Existe algo que nós precisamos muito ter, e é inclusive parte da abertura desse livro se nós queremos crescer na vida, e nós precisamos de humildade. E nesse caso, humildade é reconhecer a bagagem e a experiência daqueles que têm mais vida do que a gente, já viveram por mais tempo, e aprender com eles. Então olha a genialidade desse livro. Ele é como se fosse um livro daquelas coisas que eu gostaria que eu tivesse me dito no passado. Mal posso esperar para fazer essa série junto com vocês, mas vamos mergulhar em algo importantíssimo, que é o princípio da sabedoria, a introdução à sabedoria, a fundação para a sabedoria, que é o que Salomão nos apresenta aqui na introdução desse livro, no capítulo 1, versículo 7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse versículo me marcou e me impactou profundamente. Porque eu desejo ser sábio, cara, eu entendo como é isso importante para que a vida vá bem, como é importante para que a gente acerte nas coisas. Sinceramente, até hoje acontecem coisas que eu não consigo explicar e eu não consigo entender como que essas coisas boas acontecem comigo, e o Senhor me faz lembrar de decisões que eu fiz às vezes quando eu era praticamente criança, mas que foram decisões sábias que eu colho o fruto até hoje. E muitas dessas decisões nós vamos fazer e ter que fazer por temor ao Senhor.
E esse versículo me faz muito pensar nisso. O temor aqui ele é mais importante do que a própria sabedoria, e a sabedoria é importantíssima. E eu acho muito interessante que nós aprendemos isso com Salomão, porque Salomão, apesar de ser quem nos ensinou isso, é alguém que não viveu isso até o fim. Salomão não terminou muito bem a corrida e a carreira da vida dele. A gente percebe isso no final, né, dos relatos de sua vida, porque ele tinha algumas fraquezas, e essas fraquezas o levaram a adorar outros deuses e o levaram para idolatria. E isso fere o próprio princípio que ele nos ensina aqui, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por muito tempo, quando eu li a história de Salomão, que, né, o que acontece, por que Salomão é tão sábio? Porque um momento o Senhor aparece para ele e pergunta o que você quer. Eu vou dar o que você quiser. E um pedido que Salomão tem é a sabedoria. Então Salomão era um homem muito sábio, o Senhor concedeu muita sabedoria para ele. E por ler isso, muitas vezes eu pensava que esse devia ser o meu pedido também, que eu queria sabedoria. Mas Salomão, com toda a sua sabedoria, não terminou bem. Então eu ficava tipo, mas foi lendo as sábias palavras de um sábio homem que eu entendi que existe um princípio ainda maior do que a sabedoria, que é o temor. Porque o temor ele é o princípio, fundação, quer dizer que a sabedoria ela é construída em cima do temor. Então se falta o temor, não importa quanta sabedoria você tem, ela pode ser aplicada de jeitos ruins que vão te trazer a ruína em vez de sucesso. Porque o temor ao Senhor nos mantém na linha, o temor ao Senhor nos faz lembrar o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. E é importante a gente entender essa definição de certo e errado pelo simples motivo de que Deus define o que é certo e errado. Por sua natureza maravilhosa, ele define o que é certo e errado, o que é agradável a ele e o que não é. Quer dizer que Deus fica chateado se você decide fazer o que é errado porque não é o que ele gosta? Não pense de Deus de um jeito tão mesquinho assim. O que é errado não é bom para você porque não é o que Deus preparou para você. O que Deus preparou para você vai te trazer alegria, vai te trazer muitas coisas boas. E o que Deus não preparou para você não vai. O que é uma distorção, uma corrupção do plano original de Deus não é bom para você. Por isso ele não quer isso para você. Essa figura que muitas vezes a gente tem de que Deus é mesquinho e necessitado e precisa que a gente faça boas escolhas para que ele fique feliz é completamente errônea. Deus não é assim. Agora, simplesmente porque ele é completamente perfeito e maravilhoso, o que ele criou e pensou para nós é bom, e o que ele não criou e o que é a obra do inimigo tentando distorcer essa ótima criação de Deus é ruim. Então, o meu temor ao Senhor não é só ter medo daquele que criou todas as coisas e tem autoridade sobre tudo e todos e que é o Senhor mais altíssimo e que ninguém pode desafiar a sua palavra. Ainda que eu tenha medo, e é um medo bom, é um medo porque esse meu Deus, ele é perigosamente lindo, tipo, a beleza dele é perigosa, entendeu? Porque ele é muito bom. Mas esse temor é simplesmente a humildade, é saber abaixar a cabeça para quem sabe mais e dizer, Deus, você criou os céus e a terra, quem sou eu para discutir com você? Então se você acha que desse jeito é melhor, quem sou eu para discordar? Então esse temor me faz viver a vida de um jeito diferente, porque eu não faço as escolhas que eu penso ser agradáveis e bons aos meus olhos, eu faço as escolhas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com essa palavra, se eu viver de acordo com os seus mandamentos. Então eu vou me tornar próspero e cada vez mais sábio. E isso é importante para nós. Então, como introdução dessa série, eu quero que você pare para pensar como o temor é a base que nós precisamos ter para entrar aqui. E antes do vídeo da próxima semana, eu quero já te desafiar a estar orando e pensando a respeito do que significa eu temer ao Senhor. Eu temer ao Senhor? Amá-lo e saber baixar a cabeça desse jeito para escutar o que ele tem para dizer. Porque esse é o princípio da sabedoria. Sabe, eu fico olhando, porque nós temos uma sequência de pessoas interessantes. Nós temos Saul, que foi um rei terrível. Daí nós temos Davi, que foi um rei maravilhoso. E daí nós temos Salomão, que foi um rei bom quase durante toda a sua vida, mas que não terminou bem. Saul terminou mal, Davi terminou bem, Salomão terminou mal. E eu olho para a vida desses três homens e o que eu percebo é que Saul falhou no temor ao Senhor, Salomão também. Davi, quando falhou por deixar esfriar o temor ao Senhor, mas viveu bem porque continuou temendo ao Senhor. Temor é algo que eu desejo na minha vida e que eu continuo buscando e que cresce automaticamente com o meu entendimento de quem Deus é. E essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender e entender se nós verdadeiramente desejamos ser sábios. Acho que o vídeo de hoje já ficou um pouco longo, a gente se vê no vídeo da semana que vem, onde nós vamos falar novamente sobre a sabedoria. Deus abençoe você, a gente se vê no próximo episódio. Se você achou isso interessante, não se esqueça de compartilhar com alguém, porque afinal de contas é de graça. E se você achou interessante também esse formato de vídeo, eu faço isso toda semana, não se esqueça de dar uma olhada aí no canal. Não tô mandando você se inscrever, mas se você quiser, quem sou eu para impedir você? E dá uma olhada na playlist aí com outros vídeos desse tipo, beleza? Abraço, até mais!